sobre as tecnologias, né? Mas é interessante que no tempo das tecnologias, a comunicação não piorou. Ela melhorou. As pessoas falam mais sobre comunicação, debatem mais sobre criação de filho, ensinam muita coisa. O problema é o Sim, excesso, né? sim, Porque a tecnologia, ela trouxe um pacote de excesso de informação que a gente precisa filtrar, precisa entender como vai gastar o tempo, né? E filtrar mesmo, para não se perder com ela. Mas ela em si é boa, né? É, é a questão do limite, né? Novamente a questão do limite. A gente precisa aprender a se dar o limite para dar o limite para o outro, né? Não adianta é, eu dizer, filha, você não vai usar o celular se eu estou o tempo todo pendurada no celular, né? é, é isso. A gente começa por nós, né? E às Sim, vezes, por exemplo, às vezes eu usava um argumento, não, mas o que eu estou fazendo é trabalho, sim, porque eu uso pouco tecnologia para mim mesmo, então geralmente é trabalhando. E aí foi que meu esposo disse: olha, você não sai do WhatsApp. Porque eu fazia tipo um atendimento VIP para os pacientes, assim, assim que me mandava mensagem eu respondia. Para o paciente era confortável, mas para mim era ruim para a minha família, né? Aí quem fez sim, essa observação foi o Júnior, meu esposo. Maurilene, não tá. Essa semana eu vivi um pouco disso, assim, de na hora que eu encerrei, depois vim demanda. E eu precisei dizer: olha, eu acabei de pegar meus filhos, eu vou ter que encerrar o celular aqui, né? E é importante a gente ter essa hora de parar, mesmo que o outro não compreenda. sim, sim. É o limite. É o limite. Eu só vou até aqui e é assim que eu posso, né? Esse é o possível. Sim, E lembrando que a gente não tá, não é perfeição, é qualidade daquela comunicação. É você checar se foi entendido, é vocês chegarem num acordo. E uma boa comunicação não quer dizer ausência de conflito. Então, muito pelo contrário, se eu estou fugindo o tempo todo do conflito, eu não vou fazer uma comunicação eficaz. E isso é chato, porque na nossa cultura, a gente tende a fugir do conflito, né? sim, sim, sim. Só revisando um pouquinho, para quem está a primeira vez, no workshop passado, eu comecei falando dos meus problemas de comunicação, certo? Então, quando eu era criança, é normal da criança que faz uma comunicação mais infantil e eu era muito sensível, tudo chorava muito, e aquela questão da baixa tolerância à frustração e que ouvir não é muito difícil, que é o normal da criança, né? Então, o não traz aquela revolta, traz toda aquela sensação que é normal da criança. E eu tinha muito isso. Quando eu fiquei adolescente, gente, meu apelido era Generala, incrivelmente. Eu era adolescente, mas eu já exercia alguma liderança. Então, eu comecei um grupo de teatro com 13 anos e ele se perdurou até meus 24. Então, foi um bom tempo. Ele se tornou uma ONG e tal, então eu a líder da ONG, né? Gente, eu era general, eu era muito autoritária. Mas tem situações que eu me arrependo extremamente, absurdas. Eu me lembro de uma menina que falou para mim assim: a minha irmã teve neném e eu preciso ficar com ela. Eu vou passar, acho que era 4 meses, era um bom tempo assim, com a neném. E aí eu vou ficar esse tempo afastada. E de eu dizer assim: não, mas isso é um absurdo, sabe? Não, mas você não pode se afastar porque você tem que fazer isso, isso e aquilo. E muito voltada para o que tinha que fazer, sem olhar realmente o outro, né? Eu estava olhando o serviço que tinha que ser feito, a ONG, o que ela ia deixar de fazer, mas eu não estava olhando a pessoa, eu estava olhando o serviço. Então, eu já fui extremamente autoritária, e nessa época, parece que vem num pacotinho o julgamento, né? Assim, não no caso dela, que era um caso assim, mais sério, mas algumas pessoas, eu não fiz porque eu não quis. Eu lembro também que alguém disse assim: ah, não, eu não quero, porque dia de sábado a gente ia sempre para uma comunidade, era uma comunidade bem necessitada, e aí ficava com as crianças, banhava as crianças, e eu lembro que uma das participantes me disse: nossa, eu odeio isso, na verdade. Eu tomei um susto, né, porque eu adorava, eu odeio isso, dia de sábado à tarde eu gosto de ir para o salão de beleza. Ela falou para mim. E aí eu falei: ir para o salão?
salão, então isso veio para mim carregado de um julgamento sobre a pessoa dela, né? E sem olhar realmente de fato quem era ela, o que ela significava para mim. Então houve um momento na minha vida dessa comunicação cheia de peso, e essa é a palavra. Porém, essa comunicação cheia de peso, ela tinha algo da infância que não tinha amadurecido, era a dificuldade de ouvir não. Então, nunca queria ouvir não, né? Até porque os adultos refletiam para mim isso, porque criança não pode dizer não para adulto. E aí eu também não queria ouvir não, porque parece que ouvir não era uma coisa absurda, né? Mas nessa época, muitos relacionamentos eu quebrei, tive muitos problemas de relacionamento e fui percebendo que não dava certo. Eu falei, eita, essa comunicação aqui não dá certo, né? Eu me lembro que uma vez eu falei para as pessoas, vocês são muito irresponsáveis, tem que irresponsabilidade, não tem compromisso, e que alguém falou para mim assim, mas quem você pensa que é falando isso? E tinha sido uma discussão bem ruim, e eu falei, eu não quero mais ser assim. Isso veio carregado de muito sofrimento, né? Tem uma característica na minha personalidade que é assim, do perfeccionismo, então tudo tinha que ficar perfeito. E aí, bom, os relacionamentos ficaram difíceis, eu não quero mais ser assim. Aí voltou aquela questão do sofrimento e fuga de conflito. Então, o que veio? Vou fugir de conflito. Conflito é muito ruim. Eu tive muito conflito desse jeito, agora eu tenho que agradar, e como é que eu faço? Aí veio no pacotinho para mim a questão da manipulação. Mas se eu fizer assim, eu vou convencer ele de fazer o que eu quero, sabe, assim, mas ainda com a dificuldade de ouvir não, com a tolerância baixa à frustração. Quando eu me frustrava, eu não brigava mais, mas eu chorava, sabe, assim, horas. Então aquilo foi convertendo a raiva em tristeza, né, para mim, e tentando manipular situações. E uma coisa que a manipulação, ela parece boa às vezes, por exemplo, não, eu vou manipular, mas eu vou manipular para um bom fim, mas ela nunca é boa. O ser humano sempre, sempre, sempre ele tem que ser encorajado à decisão. Claro que às vezes ele vai ter que obedecer, né? Pai, mãe, é criança ou é menor de idade, adolescente ali, mas, bom, aqui você não vai ter decisão, porque eu estou dizendo que é assim. Mesmo que não concorde, mas tirando situações extremas, o indivíduo é munido de decisão. E um filho adulto, né? Quantos pais e mães sofrem pelas decisões dos filhos adultos? Mas não tem mais jeito, aquele indivíduo é munido do poder de decisão. Ele tem o dom do livre-arbítrio que ele recebeu e ninguém tira. Né? Eu gosto de pensar hoje, pensando assim, nenhum tipo de manipulação é boa. E se Deus deu o livre-arbítrio, quem sou eu para tirar? Né? O que torna a comunicação ainda mais desafiadora, porque ela não se trata de manipular para impor minha vontade. Ela se trata de realmente prestar um esclarecimento. Então, só com a maturidade é que veio isso de aprender a ouvir não. Mas antes de aprender a ouvir não, eu tive que aprender a dizer não, né? Eu me dou o direito de dizer não, eu me dou o direito de colocar como eu me sinto, aí eu consigo ouvir o não de alguém, mesmo que esse alguém seja uma criança, então é muito importante quem lida com criança saber que a criança pode dizer não, se a criança disser não, não é um desrespeito, né? E é preciso lidar com isso e ensinar isso desde criança, porque quantos adultos não sabem dizer não, porque não aprenderam quando eram crianças, né? Então, tinha que servir o adulto, tinha que fazer determinadas coisas só porque não podia dizer não. Então, mas é uma questão de que a criança precisa colaborar com a casa. Então, isso tem que ser explicado, né? Sabe que eu ouvi uma mãe que na hora de arrumar os brinquedos, ela criou uma estratégia que eu achei super interessante, mas que já falando mais para criança. Porque eu acho muito difícil colocar meus meninos para arrumar os brinquedos. Faz aquela bagunça, aí agora vamos arrumar. Mãe, não. Mãe, me ajuda. Aí arruma até aqui, não quer mais. E aí eu vi uma mãe que criou a estratégia, ela inventou a brincadeira de formiguinha. Aí ela contou uma história
brinquedos e depois, vamos brincar de formiguinha, aí as formiguinhas vão arrumar os brinquedos. E muito do sucesso da nossa comunicação é achar uma saída criativa. Digo, uau, ela teve uma sacada criativa aqui, nós podemos ter outras, né? Então, sempre na comunicação vai exigir de mim criatividade, né? Uma boa resposta, por isso que é importante eu falar sobre isso, eu pensar na comunicação antes da hora da pressão, porque na hora da pressão, ali eu teria que ter uma resposta, uma saída criativa para aquela pressão. Então, eu dividi os comunicadores em alguns grupos, né? O comunicador sensível é aquele que sofre muito com a comunicação, né? Que não quer dizer o que ele sente para o outro, porque ele também não quer ouvir o que o outro sente, e que a comunicação fica muito sofrida. O comunicador mais autoritário, né, que ele impõe a vontade, que ele não está olhando realmente o sujeito e que ele continua sem querer ouvir, não. Então, o sensível não quer ouvir não porque ele sofre. O autoritário não quer ouvir não porque ele fica com raiva e porque o serviço não vai ser feito. O comunicador manipulador é aquele comunicador que continua sem querer ouvir não, que ele já consegue usar do poder de convencimento, mas ele vai usar de todas as estratégias possíveis, né, para que a vontade dele seja realizada. E que também não vai ser um bom comunicador. O comunicador julgador, né, que vai trazer uma carga de julgamento sobre aquela situação, é porque é burro, é porque é responsável, como a situação, alguém chega sempre atrasado. E aí eu comunico, nossa, você é muito irresponsável, você sempre chega atrasado, né? E aí eu coloco ali o meu julgamento sobre aquele atraso. O comunicador medroso, que é o que sempre foge de conflito. Muitas vezes, fugir de conflito faz, ou eu tudo, então tá, aceito, vai, eu vou ficar calado. Ou eu me calar com raiva. Então, me calo com raiva. E é muito interessante que, às vezes, esse de se calar quer que o outro perceba, né? Então, calada, dá umas indiretas e quer que o outro perceba. É importante que eu não posso ser aqui, eu não posso ser o faz tudo naquela relação, então eu sou aquela que faz tudo, eu sou aquela que agrada todo mundo, eu sou aquele que aguenta tudo, porque explosões de ira vão acontecer. Então, tudo que eu aguentar calado, uma hora, ou eu explodo mesmo com raiva, ou eu vou me adoecer, porque eu estou aguentando tudo sem comunicar. No primeiro workshop, eu ainda não tinha lido um artigo, mas de lá para cá eu li um artigo que eu achei muito interessante, é de como as emoções contribuem para a dor no corpo, né? Como que as emoções causam dores crônicas pelo corpo. E as emoções que mais causam dores no corpo é o medo e a raiva. Então, elas causam uma reação que, ao longo da vida, repetidamente, aquilo vai gerando muitas substâncias que causam dor, muita neurotransmissão ligada à dor. E a raiva é interessante, porque não é assim, a raiva. É a raiva não expressa. É a raiva não expressa em palavras. Então, a raiva que eu não consigo falar. E tem até um nome para isso. Pessoas que não conseguem falar quando estão com raiva e comunicar o que estão sentindo e solucionar seus problemas. O nome é alexitimia. Eu não sabia que existia, né? Eu descobri de lá para cá. Então, quando algo te promove raiva, desconforto, é preciso falar. Mas como assim? Quando eu falo, eu sou autoritário. Quando eu falo, eu explodo com ira. Quando eu falo besteira. Então é melhor eu me calar. Mas aí você vai realmente adoecer. Tem até pesquisa comprovando isso, né? O número de indivíduos com dor crônica é uma amostra muito grande que foi feita no mundo inteiro, esse estudo. Então, o número de indivíduos com dor crônica e alexitimia é muito alto. Né? Do mesmo jeito, o número de indivíduos com uma personalidade mais medrosa, mais catastrófica, que sofreram muito na infância, ficaram expostos ao medo, também tem um alto índice de dor crônica.